Livro da revelação das coisas do fim, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Assim, eu vou ler do versículo 1 ao 3 para a gente compreender o que a gente vai aqui falar. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João. Foi informado, foi avisado, foi levado ao conhecimento de João, o qual escreveu, está aqui para todos nós. Foi direcionada para os servos do Senhor, para que eles conhecessem, porque Deus revela tudo ao seu povo. Deus não tem mistério com o seu povo. Olha o que diz o versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. João foi uma testemunha ocular. Ele viu a Cristo. Ele testemunhou tudo que Cristo operou e toda a manifestação de Deus através de Cristo. João foi testemunha ocular. Agora eu quero chamar a sua atenção para o versículo 3. O versículo 3 vai dizer assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem, é para esse texto do versículo 3 que eu quero convidar a sua atenção para analisar o que esse texto nos diz. Ah, mas João escreveu para o povo naquele tempo. Não, esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Isso aqui ainda é para nós, porque não se cumpriu ainda aquilo que está para acontecer, que está revelado aqui neste livro de Apocalipse. Muitas coisas que estão reveladas aqui ainda não aconteceram. Por exemplo, se o livro de Apocalipse já tivesse sido tudo consumado, então não existiria mais mundo. Nós não estaríamos aqui ainda vivendo pecado, vivendo na vida de maldição, na vida temporal e mortal, porque o próprio livro de Apocalipse revela que o fim vai ser a eternidade com Deus para os salvos e a eternidade sem Deus para os perdidos. Não vai ter mais necessidade de esse planeta existir. Logo, a Bíblia diz que ele está reservado para o dia do juízo dos homens. A terra e todas as obras que nela há se desfarão. Os céus passarão e a terra também. Então, se ainda existe o céu e ainda existe a terra, é porque ainda não chegou o fim. Ainda não foi consumado nada do que aqui está revelado. Porque a própria revelação mostra o fim deste mundo físico, sistema material, onde vivemos como homem num corpo humano. E daqui, o homem segue a um dentre dois destinos: vida eterna com Deus ou eternidade sem Deus. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos levar para você esse conhecimento. Vamos estar transmitindo a você essa informação que está sendo muito rara. Você está sendo privado de ouvir a verdade que liberta. A verdade por onde você pode ter o conhecimento, o esclarecimento e ser livre do engano e da mentira. Aonde muitos estão sendo formados e caminhando para a perdição. Cada dia mais perdidos de Deus. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado quer dizer mais que feliz, mais que abençoado. Aí vai dizer, mais que feliz, aquele que lê, os que ouvem as palavras deste livro, desta profecia, e guardam
as coisas que nela estão escritas. Então aqui a gente vai aprender que quando o homem crer no que está aqui escrito, em tudo que está revelado, não só aqui em Apocalipse, mas em toda a revelação de Deus, a partir de Jesus para cá, porque são as revelações por onde o homem encontrará e alcançará salvação pelo caminho que Deus revela para o homem chegar a ele. A partir de Cristo, a revelação de Deus para o homem ter o conhecimento por onde ele encontrar salvação é manifesta em Jesus. Vocês estão entendendo isso, meus amados irmãos e amigos? Vocês estão compreendendo a palavra de Deus? A importância de você parar para ouvir, ser instruído, ensinado, para ser formado pelo conhecimento da palavra de Deus? Você está entendendo que tudo isso que o povo vive, dos movimentos de emoção, de visão, de poder, de tantas coisas formais, onde o povo se congrega não para edificação, não para obter conhecimento, as pessoas se congregam para viver o formalismo, para viver as coisas sem entendimento, sem sentido, para viver dentro do emocionalismo, perdendo a razão, desequilibrando-se, embriagando-se em coisas que não edifica, não dá lucidez nem entendimento ao homem. E o que Deus quer de nós é isso. É que nós sejamos prudentes, ouvir, ter o entendimento, o conhecimento, ser instruído, cada dia mais enquanto aqui nós vivemos, até chegar ao fim. Enquanto não chegar para nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, cada dia mais, conhecendo sua verdade, porque o ministério da mentira, da injustiça, opera também, usando vários homens, trazendo várias mentiras, coberta como se fosse verdade. Então, a palavra de Deus vai dizer que essa revelação foi dada a João, para João notificar tudo e anunciar. E essa palavra é a revelação de Deus que nos adverte daquilo que toda a humanidade precisa conhecer, do que está por vir, o que ainda vai acontecer, pois Apocalipse é a revelação das coisas do fim, das coisas do fim. E o povo está aí vivendo dentro de locais, aglomerando, estão vivendo atrás de profecia, de revelação, estão dentro de um movimento maldito, anátema, onde o povo está dizendo, não, Deus está revelando, Deus está falando, Deus está entregando, Deus vai dar uma palavra agora. Mas tudo isso que o povo diz que Deus está revelando e falando, não é nada daquilo que Deus já revelou. O que Ele quer que nós conheçamos da sua revelação. O que Deus quer que a humanidade conheça e ouça e entenda e seja informada, está aqui já revelado. Os pregadores são apenas levantados para ministrar o que já foi revelado. Não é para trazer revelação extra, particular, exclusiva, não. Os pregadores são chamados para levar o que já está escrito. Assim está escrito. Assim está revelado nas Escrituras. Então, nesse momento, você precisa parar para entender isso e conhecer as coisas que já estão reveladas, o que Deus quer que você conheça da revelação dele, que já estão reveladas nas Escrituras Sagradas. Tanta coisa aí que o povo está dizendo que Deus está revelando, né? Revelando a vida do outro, revelando o problema do outro, revelando situação do outro, revelando vitória para outro. Só que não é isso que Deus, Ele quer que você escute. Não é isso que Deus tem revelado. O que Deus revelou para dar o conhecimento ao homem não é questão pessoal de ninguém, briga, problema, dificuldade, não. O que Deus quer que o homem conheça, a revelação de Deus, é daquilo que está por vir para que o homem se livre, seja salvo e liberto. É isso que Deus quer que o homem conheça.